colocar o dedão no fundo das garrafas. E aí vai a minha primeira pergunta: se mede a qualidade de um vinho pelo fundo da garrafa, Natália? Não, Beto, isso é um grande mito. Isso é um grande mito, tá? Ontem eu falei sobre isso na minha rede social, né? E surgiu um monte de perguntas, de outras dúvidas. O fundo da garrafa, ela não foi feito para colocar o dedo. E o fundo da garrafa, ela não foi feito para medir a qualidade da garrafa. Então, ela não foi nenhum dessas duas coisas. Isso é um grande mito. Na verdade, o fundo da garrafa, os produtores escolhem o fundo da garrafa grosso, principalmente para aqueles vinhos que devem ficar descansando na garrafa, nas suas caves, por algum tempo antes de sair para venda, né? Ele tem que respirar um pouco, ter a microoxigenação. Ele tem que estar pronto para sair para o consumidor. Geralmente são os vinhos de guarda, né? Aqueles vinhos que são feitos para guardar muito tempo. E por que ele tem que ter esse fundo grosso? Porque eles ficam milhares e milhares de garrafas, uma em cima da outra, né? Empilhadas. Então ela tem que ser grossa para ela não estourar. Mas isso não identifica qualidade ou não. Tem gente que só compra pelo fundo da garrafa. E tem vinhos excelentes com garrafa simples. Mas é claro que vinhos assim, eles vão ser um pouquinho mais caros, né? Eles vão ter um custo maior, os vinhos com essas garrafas grossas, porque a garrafa vai ser mais cara para o produtor, né? Uma garrafa mais simples. Uma vez eu conversei com um produtor de Bento Gonçalves, ele me colocou duas garrafas, uma na frente da outra. Uma super simples, a garrafa retinha, bem fininha, e uma grossa, que era um vinho reserva deles. E ele me falou, essa garrafa simples me custa R$ 4. Essa garrafa mais, né, robusta me custa R$ 12. Então, isso tudo vai aumentando no final da compra. Por isso, geralmente, esses vinhos com esses vidros mais grossos são mais caros. E por isso, muita gente acha que são os melhores, mas não necessariamente. Natália, ainda em relação a vinhos, eu estava ouvindo ontem um especialista falar sobre isso também, que o reaproveitamento das garrafas é muito comum, principalmente na Europa. E eu queria perguntar para você se, aliás, existe até um peso específico, se não me engano, aí são 300 gramas, 250, 300 gramas cada garrafa. Existe até uma regulamentação para isso. Mas eu iria te perguntar, existe incidência no custo da fabricação do vinho ou o valor unitário da garrafa, Natália? Isso aí é importante em termos de custo, você sabe isso ou não? Sim, é muito importante. Tanto é que quando teve uma falta de garrafas, né, que não estava chegando navios aqui no Brasil, teve uma falta de garrafa agora, recentemente, há uns 2 anos para cá, a Heineken ficou com um problema de garrafa, os vinhedos aqui do Brasil não tinham onde engarrafar, e o preço começou a aumentar, né, porque era difícil encontrar. Então, muitos produtores pediam para levar as garrafas usadas até os locais para eles poderem reutilizar. Porém, essa questão do vinho é um pouco complicado. Eu já vi várias reportagens sobre isso, falando que é difícil reutilizar a garrafa de vinho, porque às vezes o tanto de água que você vai gastar para lavar uma garrafa não compensa, porque é muita água, porque você tem que lavar ela e deixar ela completamente sem sabor nenhum, neutralizar, né? E isso é muito difícil, porque, né, o gosto do vinho ele impregna. Então, por isso, muitos produtores não acham que não compensam lavar, por exemplo, uma garrafa. Não lavar a garrafa, mas o que significa isso? Não, lavar. Você leva a garrafa lá para o produtor, eles lavam, passam água naquela garrafa e aí reutiliza o vinho, reutiliza a garrafa, coloca vinho lá dentro. Isso não Entendi. é muito comum porque gasta muita água. Tá certo, gasta muita água para lavar a garrafa. Tá Para bom. lavar a garrafa, para você conseguir neutralizar o sabor. Então você gasta muita água naquela garrafa para poder reutilizar ela depois. Então não é uma coisa comum de acontecer. Por isso, geralmente, as garrafas têm que ser novas ou muitos reciclam, né? Mas também já ouvi produtores, igual dos Estados Unidos, por exemplo, falando que é melhor utilizar uma garrafa que foi lavada ali, né? Do que utilizar uma garrafa que tá parada, por exemplo, empoeirando. Então tem bastante controvérsia quanto a isso. Bom, eu digo para você pelo seguinte: se você esquece uma taça de vinho para lavar no outro dia, a gente percebe, né, aqueles resíduos do líquido, eles ficam bem impregnados na taça, né, Natália?
Fica bem lá no fundo, né? É, Então isso é muito difícil de tirar e também o sabor, né? Porque ele vai impregnar no sabor. perfeito, perfeito.